Sabe, ahn, aquela sensação estranha que às vezes bate na gente? Quando você tá lá rolando o feed e vê a vida de alguém e parece tudo, assim, perfeito. Hum, a mansão, o relacionamento dos sonhos, as viagens. Isso. E aí dá aquele negócio esquisito por dentro, uma mistura de sentimentos. Sei bem como é. Acho que muita gente sente isso, né? Pois é, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Temos uns trechos ótimos de um vídeo da Estela Marangoni, lá do YouTube, sabe? Sim. Ela fala bem abertamente sobre inveja, né? Exato, sem rodeios. E a nossa ideia aqui é tentar entender melhor esse sentimento. De onde ele vem, por que ele incomoda tanto e principalmente como é que a gente pode lidar com ele de um jeito mais construtivo, talvez. Uma boa proposta, porque é algo que mexe com todo mundo em algum nível. Então, vamos lá. O material que a gente viu descreve a inveja quase como uma reação automática, sabe? Um reflexo, né? Isso, um reflexo. Alguém consegue alguma coisa, sei lá, o carro novo, a casa, aquela promoção. Aquilo que talvez a gente queira muito. Exatamente. E aí, pumba, vem aquela pontada. Aquele sentimento de querer aquilo, mas talvez sentir que tá meio longe pra gente. E essa reação, essa pontada, ela tem um impacto real, né? Como a própria Estela comenta no vídeo. Não é só que chato. Verdade. Tem pesquisas, né, que já mostram essa ligação da comparação constante que as redes sociais acabam potencializando muito, Demais. com sentimentos mais para baixo, até depressivos. Ela mesmo conta no vídeo que se pegou ficando irritada, sabe, estressada, depois de um tempo ali no feed. Nossa. E ela faz um alerta importante. Isso virou comum, mas não deveria ser normal a gente viver assim, se sentindo mal com a vida alheia. Faz todo sentido. Mas é engraçado como é difícil admitir, né? Tipo, falar, nossa, tô com inveja. Totalmente. O vídeo até fala disso, dessa resistência. A primeira reação é quase sempre: eu? Invejosa? Imagina. É, o ego da gente dá um pulo, né? Parece que admitir isso é, sei lá, humilhante. A gente aprendeu que inveja é feio, é coisa de gente mesquinha. Exatamente. E aí que entra uma parte que eu achei fascinante mesmo que o material traz, a questão da neurobiologia. Isso é muito interessante. Tem um estudo que ela cita que é bem revelador. Conta mais. Então, sentir inveja ativa umas áreas no cérebro que são ligadas à dor física mesmo. Tipo, o córtex cingulado anterior, o estriado ventral. Peraí, dor física? De verdade. Muito, muito básico. É quase como um machucado invisível, sabe? Caramba. Isso sugere que não é só uma questão de ser bom ou ser mal. É uma resposta humana, profunda, quase instintiva. Como ela diz no vídeo, não tem muito para onde fugir. É como se fosse um software rodando ali no nosso inconsciente. Nossa, pensar nisso, que a inveja pode doer de verdade, isso muda um pouco as coisas, né? Muda. Talvez explique por que a gente foge tanto dela. É. E isso liga com outra ideia do vídeo, que é a das sombras do inconsciente. Exatamente. A fonte usa esse termo, sombras, que seriam aquelas partes nossas que a gente não gosta muito, que a gente esconde, nega. Uhum. E a inveja seria uma dessas sombras bem poderosas. E aí, a chave para lidar com ela, segundo essa visão, não é tentar destruir ou negar que ela existe, É sim. e sim aceitar. Reconhecer, ok, essa parte existe em mim. Tem até uma frase forte no vídeo, algo como, seja um monstro, para só então aprender a controlá-lo. Uau, forte mesmo. A ideia é que, se você nega essa sombra, ela acaba te controlando por baixo dos panos, sabe? Aceitar seria o primeiro passo para ter alguma gestão sobre isso. Entendi. Aceitar o monstro para poder domar ele, digamos assim. Mas, para a gente poder lidar com a inveja, como o vídeo define ela exatamente? O que ela significa ali para quem está sentindo? Olha, a definição que ela traz é bem importante. Não é só você querer o que o outro tem. Ah, não. Não. É querer o que o outro tem e, ao mesmo tempo, se sentir incapaz de conseguir aquilo para você. Ah, essa parte do incapaz é crucial, então. É o pulo do gato. É essa percepção de eu não consigo, isso não é para mim, que gera o curto-circuito emocional, sabe?
A inveja, nesse sentido, ela mexe muito com a nossa autoimagem de um jeito doloroso. Alimenta frustração, raiva, por se sentir menor, impotente. Entendi. Faz sentido essa conexão com a autoimagem. E aí, como sair disso? O material propõe uma solução, né? Algo que ela chama de checkmate. Isso, o checkmate, a jogada final para lidar com isso. Qual é a estratégia, o que fazer com esse sentimento todo? A estratégia é transmutar. É uma palavra bonita, mas a ideia é essa, transformar a energia da inveja Transformar em quê? em admiração e, mais importante ainda, em inspiração para agir. Aquele objeto, aquela situação que antes causava dor, inveja, passa a ser visto como um exemplo do que é possível alcançar. Interessante. E como que a gente faz isso na prática? O vídeo dá uma dica visual, né? Fala de um catálogo. Isso, essa metáfora do catálogo é ótima, eu achei. A ideia é você olhar para as coisas que o outro tem, o carro, a casa, o relacionamento, o que for, não como algo que te diminui, Certo. mas como se fosse um grande catálogo mesmo, de possibilidades que existem por aí que o universo oferece. Uhum. Então, em vez de ficar ali remoendo a inveja, você para e pensa, ok, o que exatamente nisso aqui me atrai? É o carro em si? É a liberdade que ele parece dar? É a segurança daquela casa? Entendi. É identificar o desejo por trás da inveja. Exatamente. E a partir daí, você pega esse desejo e transforma numa meta sua, Pessoal, concreta. as pessoas e as vidas delas viram fontes de inspiração para você definir o que você quer buscar. Que virada de chave, hein? Então, resumindo essa nossa conversa, o que a gente pode tirar de mais importante disso tudo? Olha, acho que Parece que a mensagem principal é: primeiro, reconhecer e acolher a inveja, sem se escotear por sentir isso. Dói, dói, é desconfortável, sim. mas é humano. É o passo um, sem dúvida, a aceitação. E aí, a partir dessa aceitação, a gente pode usar esse sentimento que antes só paralisava ou fazia a gente se sentir mal, usar ele como um mapa, talvez. E um combustível. Um mapa e um combustível, boa imagem. Deixar de ser vítima da comparação e começar a usar tudo isso para construir o nosso próprio caminho. Ser, como o material sugere, o criador da própria realidade. Exato. E fica até uma reflexão final, né? Puxando esse fio que você falou. Qual? Se a inveja surge muito dessa sensação de eu não consigo ter isso que o outro tem, como será que essa prática consciente, deliberada, de olhar para o sucesso do outro e pensar, isso é uma possibilidade no meu catálogo? Como será que isso, com o tempo, pode ir reprogramando não só a nossa reação ali na hora, mas a nossa própria crença na nossa capacidade, a capacidade de definir e ir atrás dos nossos objetivos? Pode mudar a forma como a gente se vê, então. Talvez. Talvez mude até o tamanho dos sonhos que a gente se permite ter, né? Quem sabe?